Glória a Deus, né? Cheguei tarde em casa hoje. Bem, Jesus. Mas me deu uma vontade de ir para a igreja. Oh, Assim, glória a Deus. Eu vou para a igreja. Amém. Aí, a minha esposa, que o meu filho tinha acabado de chegar, aí eles estavam lá entretidos lá, eu falei assim, olha, eu vou tomar banho e já vou para a igreja. Eu nem perguntei se eles queriam vir ou não. Eu falei, eu vou tomar banho e vou para a igreja. Glórias a Deus, né? Não esperava estar trazendo uma palavra hoje, mas a gente tem que estar sempre à disposição na hora do Senhor. Amém, glória a Deus. Sempre agindo com o nosso coração cheio de vontade de falar de Deus, da graça de Deus na nossa vida, né? Porque é tão maravilhoso saber como que Deus age na nossa vida e pode agir na vida de cada um que está aqui, né? Só basta ter fé, né? Acreditar, né? Aleluia, Senhor. Louvado seja. É maravilhoso falar desse Deus. Gostaria de estar lendo com a igreja no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Aleluia, louvado seja. Acontece que às vezes a gente é pego de surpresa, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela se renova, né? Amém. Quando às vezes a gente se prepara e nada daquilo que a gente preparou a gente acaba falando, né? Porque aquilo que Deus coloca no coração da gente na hora é totalmente diferente. E é tão maravilhoso falar de Deus que Deus sempre nos dá uma palavra, né? Marcos capítulo 5, versículo 21, a partir do versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Aleluia. Jesus foi com ele. Amém? Louvado seja. A igreja pode se assentar assim. Oh Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de poder. Não somos poucos, não somos muitos, mas estamos aqui e sabemos que o Senhor está conosco. E isso que importa, né? E Deus estando conosco, nada nos impedirá, nada nos desanimará nesta vida, né? Muito bem, amados irmãos. Estamos lendo sobre a história de Jairo, né? O pedido de Jairo. Ele estava suplicando para Jesus, né? E com ele que a filha dele estava à beira da morte. Estava viva, mas estava sofrendo muito, estava perto da morte mesmo. Jairo era o chefe das sinagogas, era um cargo muito importante lá, naquela época. Ele tomava conta, ele liderava todas as sinagogas ali, certo? E ele era subordinado aos grandes, né? Todos aqueles que eram contra Jesus, ele prestava conta a eles. Então era uma pessoa que ele evitava Jesus, ele não aceitava, né, o evangelho pregado por Jesus, não aceitava aquilo que Jesus falava, de maneira nenhuma, era totalmente contra. Mas naquele dia ele se rendeu aos pés de Jesus, se prostrou-se aos pés de Jesus, clamando pela filha dele, né? Como que pode uma pessoa que nunca acreditou, aquele dia está ali? Ele não viu outra saída, ele não via mais como a filha dele se salva. Ele não tinha mais esperança nenhuma. Isso ocorre muito, né?
As pessoas às vezes não têm nenhuma esperança a mais, mas não, por quê? Porque já buscou de todas as maneiras, buscou em todos os lugares solução para seus problemas, uma cura, e não vendo que não consegue, aí ele se prostra aos pés do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como última alternativa. Amém. E Jesus é tão amoroso, Deus é tão cheio de amor, que concede o perdão, consegue a cura, consegue o milagre na vida da pessoa, né? Verdade. Como Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E vendo ali, olha, ele atravessou toda aquela multidão, porque é incrível que pareça, onde Jesus estava, tinha uma multidão cercando ele. Verdade, Jesus. Aleluia. E toda aquela multidão não queria milagre nenhum. Aquela multidão queria curiosidade, era só curioso, só mesmo, só curiosidade. Aleluia. Mas além da curiosidade, eles atrapalhavam aquele que queria o milagre. Glória a verdade. Já era para chegar até Jesus, ele chegou porque ele era uma autoridade. Ele foi abrindo o caminho e passando como autoridade. Talvez até o povo pensou, ele vai repreender Jesus com a autoridade que ele tem. Verdade, Jesus. Mas foi o contrário, ele foi se prostrar ao pé de Jesus. Agora, quantos ali tentaram e não conseguiram por causa da multidão? Nós vemos hoje que, se nós fizermos um plano assim, olha, eu vou na igreja de segunda a segunda, quantas coisas vão se colocar no nosso caminho para a gente não vir para a igreja? Verdade. Glória a Deus. Né? Quantos problemas? Essa multidão eram os problemas que aparecem nos nossos caminhos, nos impedindo, tentando nos impedir de vir à casa do Senhor, de procurar a Deus. Né? Seguindo em frente, Jesus foi com ele. Mas seguindo em frente, logo, a multidão junto, né? A palavra de Deus diz aqui que grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Essa mulher era a mulher do fluxo de sangue. E Jesus ia indo para a casa de Jairo. E essa mulher veio no meio da multidão. Conseguiu, no meio da multidão, tocar as vestes de Jesus. Deus, Deus. Fala, Jesus. Tanto que ela tinha procurado a cura já. Tanto que ela tinha procurado a cura, não tendo conseguido. Tinha gastado tudo que tinha com os médicos e nada tinha conseguido. Era uma mulher, perante o povo, era uma mulher imunda. Porque a sociedade da época não aceitava ela, por causa da hemorragia que ela tinha, do fluxo de sangue. Aquela mulher, com muito esforço, no meio da multidão, chegou e tocou as vestes de Jesus. Na hora que ela tocou as vestes de Jesus, a hemorragia dela parou. Oh, glória a Deus, aleluia, Oh, glória. Senhor. Louvado seja, Pai. Que milagre maravilhoso. E que Jesus, vamos na mesma hora, falou: quem me tocou? Todo mundo parou. Aí um falava para o outro assim: não sei, Jesus. Tanta gente empurrando aqui. Vou saber, todo mundo está empurrando, vai saber quem te tocou? Aí ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Eu senti. Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. E Jesus ficou ali parado, esperando resposta. Aí a mulher, um medo de ser repreendida ali,
pegou, falou para Jesus: fui eu, Senhor, eu te toquei, perdoa-me. Jesus pegou ela pela mão, levantou ela e falou: a tua fé te salvou. Glória a Deus. A fé que aquela mulher teve de enfrentar aquela multidão foi a fé dela que trouxe a cura dela ali naquele momento. Quantas pessoas hoje estão sofrendo nesse mundo por falta de um pouquinho de fé para buscar a Deus em nome do Senhor Jesus, buscar a cura, buscar a solução para os problemas, porque todos nós temos problemas e todos os dias nos prostramos aos pés do Senhor, pedindo perdão para Ele, colocando nossas dúvidas, colocando nossos problemas nas mãos dEle. Que é um ditado que diz assim: não pense no seu problema, pense em Deus. Entregue o seu problema a Deus, que Ele cuida. Oh Deus. E aquela mulher saiu dali curada, enfrentou aquela multidão. Porque se formos analisar a maioria dos milagres que aconteceu na Bíblia, foi no meio de multidão. A multidão estava atrapalhando. O cego de Jericó atravessou a multidão com o grito dele atravessou a multidão, mandaram calar a boca, ele não calou, continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. E Jesus ouviu. Então, no nosso caminho, para a gente estar em contato com Deus, muitas vezes vai ter uma multidão no nosso caminho, nos oprimindo, nos comprimindo, tentando nos afastar, tentando fazer nós perdermos a direção do Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Os nossos planos nós entregamos na mão de Deus, mas o inimigo não perde o tempo. O inimigo não desiste. Ele levanta para cair, mas ele está sempre colocando pedra no nosso caminho, tentando nos derrubar, tentando nos tirar da graça de Deus. E se seguimos em frente com fé, nós atravessamos a multidão, atravessamos barreiras, não tem nada que nos pare. Né? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, Deus cheio de amor, um Deus que não nos desampara nunca. Né? Nunca nos desamparou, né? Aleluia, Senhor. E Jesus seguia em frente, né? Aleluia, louvado seja, Senhor. Aí a palavra fala aqui: falava-lhe ainda quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê. Ou crê somente. Que palavra maravilhosa, né? No meio da angústia, da ansiedade, dos problemas do dia a dia, é maravilhoso sobre a palavra, você fala assim, ó, Jesus disse: não temas, crê somente. Crê no quê? Crê em Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que Ele é o solucionador de todas as nossas causas. Amém. Quando cremos nele, quando temos fé nele, que Ele pode, Ele é a única salvação para a nossa vida. Ele é o único que pode nos socorrer nos momentos de aflições. Amém. Muitas vezes estamos enfrentando um problema que nós traçamos de todo jeito, para cima, para baixo, na diagonal, na transversal, não achamos soluções. Né?
A única coisa que nos resta falar é: Senhor, me ajuda. Senhor, entrego nas tuas mãos. Em ti confio. E como é maravilhoso saber que a resposta vem de Deus. A resposta vem. Deus nem tarda nem falha. Ele vem no momento certo, na hora certa na nossa vida. Ele nunca nos desampara. A palavra de Deus não diz que nunca ele viu um justo desamparado. E é verdade. Nunca vai ver um justo desamparado. Porque a palavra de Deus não falha. Somente creia. Ou creia somente. Porque esse Deus maravilhoso vai nos acudir o tempo todo. Né? E seguimos em frente. Jesus foi para a casa de Jairo. E a multidão seguia junto. Mas Jesus, sem acudir as palavras ao chefe da sinagoga, não temas, disse, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Eles riram dele. Quando chegando na casa de Jairo, já tinha outra multidão lá esperando. Aquelas pessoas que choravam, as pessoas, na época tinha muito, né? Essas pessoas que iam em velório só para chorar, né? Verdade. Era uma maneira de confortar, né, os parentes. Então tinha pessoas que estavam ali só para chorar mesmo. Glória a Deus. E choravam, planteavam ali. Jesus, amém. E quando Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ali, para outras pessoas, ela apenas dorme, todos riram dele. Aleluia. Já pensou, não tinha sido o primeiro milagre de Jesus, né? Tinha havido muitos milagres já. E como pode uma pessoa rir de Jesus com um riso de deboche, né? Um riso de deboche, dizendo assim, pensando assim, o que ele está pensando em dizer que a menina não está morta? Se ela está morta, quem é ele para fazer isso aí? Né? É tão triste saber que hoje em dia existem pessoas assim ainda. Não é só naquela época, não. É tão triste. Você encontra certas pessoas por aí com situações que você fala para ela: coloca seus problemas na mão de Deus. Fala com Deus em nome de Jesus. Fala assim: o que adianta falar com Deus? O que adianta falar com Jesus? Debocham, fala assim: não, eu já cansei disso aí não dá certo. Eu já ouvi muito de muitas pessoas falar isso aí. É triste, é lamentável saber que tem a falta de fé, a falta de esperança. Por quê? Por essas pessoas, eu creio que encontraram uma multidão pela frente, não tiveram força, não tiveram capacidade de vencer a multidão, de passar por aquela multidão, abrir caminho e chegar até Jesus. Oh, glória a Deus. Quando a gente está numa vida difícil, quando a gente está numa vida afastada da direção de Deus, como é difícil vir para a casa do Senhor. Quantas pessoas aí vêm falando assim, a gente convida, vamos para a igreja, e fala assim: hoje não dá, mas amanhã eu vou. Se encontra agora amanhã, ele vai falar: não dá coisa, hoje não dá, mas amanhã eu vou. Até que um dia ele fala assim: hoje eu vou. O inimigo coloca um monte de barreira na frente dele, não tem força para ultrapassar. Verdade. Não tem força. A fé dele é fraca. Eu te amo, Senhor.
Quantas vezes já não estamos em casa? Se nós ficarmos 2, 3 final de semana sem aparecer na igreja, pode analisar na vida da pessoa que vai começar a ficar difícil dela vir. Que sempre vai aparecer alguém na casa dela na hora, sempre vai aparecer um problema na hora, e ela acaba deixando de vir para a casa do Senhor. E cada vez vai se distanciando mais. E o problema vai cada dia aumentando mais. Por quê? Porque ela está se afastando do Senhor. Verdade, Senhor. Então nós temos que estar atentos à multidão que entra no nosso caminho todos os dias. Essa multidão quer nos afastar. É, Deus. Aleluia. Temos que ter força, abrir caminho no meio dessa multidão, passar, Amém. enfrentar. Servir a Deus não é fácil. Jesus não falou que não seria fácil, Aleluia. mas é gratificante, é maravilhoso. E a vitória é certa. A vitória que Deus nos dá, ninguém nos tira. Aleluia. É para todos os dias da nossa vida, para a eternidade. Então, como é bom e agradável andar no caminho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando estamos na presença do Senhor, quando colocamos nossos propósitos na mão do Senhor, não parece barreira nenhuma que venha nos atrapalhar. Oh, glória a Deus. Nada vai nos impedir. Vocês pensam assim, para sair dali da minha casa, da casa das irmãs aqui, para vir até aqui. Quantas barreiras não estavam no caminho? Quanto inimigo não estava por aí? Verdade. Mas Deus é maior, Deus manda os anjos dele nos acompanhar. Glória a Deus. Oh, que Porque bem. Ele sabe dos nossos caminhos. Glória a Deus. Nós não estamos indo para um caminho qualquer. Que lindo. Nós estamos indo para um caminho para a casa de Deus, para a casa do Pai. Amém. Glória a Deus. E estamos aqui para agradecer. Que Agradecer maravilha. pela fé que nós temos nesse Deus maravilhoso. Pai amado, muito É obrigado. confortante, é gratificante. Que lindo, Pai. Nos enche de alegria, nos enche de satisfação. Falar assim, hoje eu estive na casa do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu glorifiquei o nome do meu Deus. Glória a Jesus. Isso aí é fé. Isso aí é fé. Amém. É adoração. É gratidão por tudo que recebemos. Né? Amém. Glória a Deus. E glorificar o nome de Deus Amém. através do nome de Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem. Amém. É a coisa mais gratificante Glória que a tem. Deus. Aleluia. É verdade. Nós vemos tantos milagres acontecendo na Bíblia, que aconteceram na Bíblia. Né? Assim como Jesus entrou naquele quarto que falou que a menina estava dormindo, Jesus chegou lá, pegou ela pela mão e falou: Talita cumi, Amém. levanta-te e anda. Dai de comer a ela que ela está com fome. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, maravilhoso esse Deus, né? Deus poderoso. Esse Deus que nós servimos. Né? Aleluia. Jesus. Esse Deus que nós servimos. Jesus fez um milagre, mas Jesus não disse: eu vim para que o nome do Pai seja, através do meu nome, seja glorificado. Então nós damos glória a Deus em nome de Jesus. Oh, que bênção. Por mais este dia, Maravilha. pelas vitórias, por todas as barreiras, por toda a multidão que nós Glória a afastamos do nosso caminho e passamos para chegar aqui. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Vamos vir aqui na frente e vamos estar orando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus